Olá, eu sou a Neuza Maria Bojiquian, apresentando o programa Diálogos INEU, que é produzido pelo INCT para estudos sobre os Estados Unidos. Na semana passada, nós organizamos um seminário muito interessante em que reunimos pesquisadores de diferentes universidades brasileiras e também estrangeiras para discutir temas políticos, culturais e econômicos das comunidades de origem latino-americana nos Estados Unidos. Esse tipo de iniciativa, claro que contribui para a realização de objetivos que norteiam o nosso INCT. E que objetivos são esses? Claro, estreitar relações acadêmicas, não só no país, mas também no exterior, com instituições e especialistas de diferentes áreas, com trabalhos sobre temas que fazem parte da nossa agenda de pesquisa e, com isso, impulsionar a pesquisa sobre os Estados Unidos no Brasil. Com esse duplo objetivo, nós, então, contamos nesse evento com apresentações de representantes de diferentes instituições, como eu falei. Então, do Centro de Investigações sobre a América do Norte, que em espanhol é Centro de Investigações sobre a América do Norte, sediado na Universidade Autônoma do México, e também com representante da Universidade do Arizona e instituições brasileiras, como a Unicamp, que é a sede do nosso INCT, a Unesp, em projetos específicos, como o Latino Observatory, e a PUC São Paulo, que também é nossa parceira no INCT. E aqui nesse vídeo, nós selecionamos uns trechos das abordagens acadêmicas, ou seja, dos temas pesquisados e que foram ali partilhados, foram ali apresentados. E então a gente começou pela apresentação do professor Luiz Coronado Guel, da Universidade do Arizona, que de forma muito generosa, dividiu com a gente o seu conhecimento e a sua compreensão sobre a complexidade da chamada população de origem latino-americana dentro dos Estados Unidos e as suas diferentes denominações, né, em torno dessa origem, que com a linguagem da inclusão se expandiram ainda mais, né, essas definições, essas denominações. Por exemplo, se você ainda não sabia que o termo hispano se refere mais à questão do idioma, no caso, o idioma espanhol, né, a língua espanhola, enquanto o termo latino refere-se à questão geográfica, de localização. E o termo ticano, né, que esse termo possui uma carga mítica e se refere a um movimento político em luta para assegurar direitos. A gente ouviu isso de um especialista, que é o professor Luiz Coronado Guel. Quando o professor Coronado Guel ele especifica a denominação mexicano-americano, ele provoca uma reflexão sobre a ideia de que os imigrantes e os seus descendentes se tornam parte do modo de vida predominante, e esse modo de vida predominante, né, onde essa população se situa, né, se localiza, também sofre mudanças. Ele também fala das diferenças entre os próprios latinos, latinas e latinx, né, ou latine. Latinx é usado nos Estados Unidos para levando em conta essa ideia de inclusão, né? E ele destaca as questões do conservadorismo, das preferências políticas e da inserção no mercado de trabalho dessa população de origem latino-americana. E nesse vídeo, nós também demos destaque à abordagem analítica do professor Roberto Moll, da Universidade Federal Fluminense, que divide com a gente as suas análises sobre as relações Estados Unidos e Cuba. Se o contexto da imigração mexicana é muito singular, sobretudo na história econômica dos Estados Unidos, né, e na questão cultural, o
contexto da imigração cubana também é muito emblemático, sobretudo na história ideológica e na história política dos Estados Unidos. O professor Moll enfatiza a questão da expansão do capitalismo global e da agência de um determinado grupo da comunidade cubano-estadunidense que vai responder a esse processo econômico, né, de globalização e ter uma participação no movimento de aproximação e flexibilização nas relações Estados Unidos e Cuba. Ele contextualiza muito bem todo esse processo, tanto nos Estados Unidos como em Cuba, que se dá conta da necessidade de buscar meios no âmbito das condições econômicas globais dos anos 90 e anos 2000, diante de suas próprias dificuldades com a crise e com o fim da União Soviética. Ele também observa que a comunidade cubano-estadunidense é majoritariamente conservadora, né? Isso a gente percebe, a gente acompanha, que é conservadora e com uma forte inclinação a apoiar políticos nos Estados Unidos que prometem políticas duras em relação a Cuba. Mas o professor traz para a gente a ideia de que, a partir de 2010, começa a se perceber nos Estados Unidos certa pluralização dessa comunidade e a existência de grupos menos dispostos a votar em políticos conservadores norte-americanos que querem continuar a alimentar a política tradicional dos Estados Unidos para Cuba. Então, acompanhem com a gente esse vídeo, eu acho que vocês vão gostar do que esses professores destacam em suas respectivas falas. En donde se empieza con una cuestión de si somos hispanos, si somos latinos, latinas, latinex, latine, ahora con este asunto del lenguaje inclusivo. La siguiente, por favor. En el caso, por ejemplo, de la historia, voy a citar a una periodista que tiene esta cita, ¿no? Por ejemplo, en el caso, lo escogí específicamente para venir a Brasil, ¿no? Cuando en Brasil Paulo Freire, ¿no? Empezó a compartir los sentimientos sobre la pedagogía de los oprimidos. Él entendió esto como dar la voz de este concepto, no solamente ampliamente aplicada a la gente que lucha o que tiene esta lucha social y estas cuestiones sociales, pero también aplicable a los debates que estaban en ese momento desarrollándose dentro de las comunidades latinoamericanas en las cuales el propio Freire estaba siendo parte. Esto, en ese momento, formó una compleja historia en donde encontró este debate también que empezó a salir en Estados Unidos y que todavía hoy está alrededor del uso de ciertos términos como hispanos, latinos, latinex, que además también siguen trayendo a la mesa de debate cuestiones muy importantes de factores y de autodeterminaciones que obviamente están nutriéndose de las experiencias diarias que identifican a las personas. Entonces, como lo dijo Juancho, no solamente los mexicanos que viven en diferentes áreas, pero los latinos de diferentes áreas son muy diferentes. El latino, por ejemplo, que vive en Florida, es mucho más un cubano conservador, ¿no? O sea, en términos, si lo regresáramos a Cuba, sería un cubano conservador. Entonces, aunque asumiéramos que no iba a votar por Donald Trump, es al revés, va a votar por Donald Trump porque su tendencia ideológica es mucho al conservadurismo. Y no es lo mismo que los latinos que viven en Los Ángeles, que son más bien de comunidades desposeídas, mexicoamericanas, de otros países, Guatemala, ¿no? Entonces, no es la misma conformación, aunque seamos latinos, no se comportan políticamente ni ideológicamente de la misma manera. Adelante, por favor. Entonces, ¿cuál es la diferencia, no? Si hay una diferencia entre hispano o latino. En muchos sentidos, hispano atiende más a la cuestión del idioma, ¿no? En el idioma de los países, las comunidades que vienen de países de origen en donde el español fue la lengua hablada,
¿no? Y esa es la denominación que también se utiliza mucho aquí en Latinoamérica. Sin embargo, cuando empieza a crecer las poblaciones, sobre todo de Brasil, en Estados Unidos, viene este debate de, bueno, a mí no me puedes decir hispano porque yo no hablo español, se habla portugués en mi país. Entonces, en el caso de los latinos, se habla también para incluir a esas comunidades que no necesariamente hablaban español, pero que también hablaban idiomas que provenían del latino, ¿no? En el caso de la Guyana francesa o también el propio Brasil. Entonces ya son comunidades latinas. O incluso en el caso de los españoles, que son españoles peninsulares y que para ellos se les llaman Spaniards, pero entonces ellos mismos en dónde se encuadrarían. Entonces, para dar un término más iberoamericano, dijéramos, se utiliza el término latino y estamos hablando de los 60, 70. Adelante. En ese momento de los 60, hay que distinguir mucho también con el término chicano. Los chicanos, el chicano fue un movimiento político que se nutre de las poblaciones mexicoamericanas ya de segunda o de tercera generación en los 50 y en los 60. ¿Por qué pasa esto? En un principio, los mexicanos habían sido muy rechazados, sobre todo en la década de los 30. Hubo una deportación masiva, una repatriación masiva en la década de los 30, en donde alrededor de entre 2 y 4 millones de mexicanos, incluso mexicoamericanos, o sea, ya ciudadanos nacidos en Estados Unidos, fueron tomados de sus familias y fueron deportados masivamente en una campaña que se utilizó en los 30. Entonces, este estigma, los que se quedaron a, digamos, enfrentar la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Que ya eran ciudadanos americanos, se enrolan en el ejército para ir a la Segunda Guerra Mundial en los 40. Entonces, ellos ya eran mexicoamericanos, o sea, es decir, ciudadanos americanos que se enrolan en el ejército, regresan a finales de los 40 y muchos de ellos son rechazados por la segregación racial. Entonces, ellos se sienten ofendidos porque dicen, yo ya soy americano, es decir, yo no soy yo no soy mexicano, soy americano, entonces yo ya luché por mi país, ya perdí seres queridos o vine mutilado, entonces ya yo necesito que se me dé ya mis derechos completos. Entonces, a esa generación que se nutre de eso, empiezan ellos a abrevar también de su origen, como para meterse a la discusión de los derechos civiles en Estados Unidos ya en los finales de los 50 y 60. Y este origen es un origen mítico, porque a veces ni siquiera es histórico. Y ese mito se llama el mito de Aztlán. Los aztecas fueron llamados aztecas, los mexicanos de la Ciudad de México, porque en el mito fundacional de los aztecas venían de Aztlán, que es un lugar mítico que no se sabe dónde estaba, pero que estaba, hay arqueólogos que dicen que estaba en Nayarit, otros que estaba en Chihuahua, otros que estaban en Zacatecas, pero los chicanos en Estados Unidos argumentan que ellos son nativoamericanos porque vienen del origen de Aztlán y que Aztlán está en Estados Unidos y que ellos están regresando a tomar posesión de ese Aztlán mítico e histórico. Entonces, los chicanos, de hecho, aquí lo vemos con este David Bowles, los chicanos son es una derivación de la palabra mexica, mexicano, chicano. Entonces, los chicanos es esta generación de los 60 que se identifica y que crea partidos políticos. En la única vez en la historia que ha habido un tercer partido, además del demócrata y el republicano, fue el Partido de la Raza Unida, que fue fundado por los chicanos en la década de los 60. Y fue tan peligroso tener un partido con una connotación racial, porque estaban ganando ya muchas posiciones políticas, que entre los dos partidos, el demócrata y el republicano, se juntaron para desmantelar el Partido de la Raza Unida. Entonces se desmanteló para los 70 y ya no existe, digamos,
hubo fracciones de este partido que se incorporaron sobre todo al Partido Demócrata. Adelante. Entonces es importante distinguir chicano, latino, ¿no? Hispano. Y en el caso de los hispanos, en los 70s, cuando los mexicoamericanos empiezan también a ganar casos en las cortes que les permitieron controvertir la segregación racial y la segregación legal que tenían, es bien curioso, pero cuando ustedes en ese tiempo empezaron a hacer pruebas científicas para justificar la segregación racial y decían, es que los matrimonios interraciales pueden generar deformaciones, pueden generar cuestiones mentales derivadas, entonces no es bueno juntar a los anglos con los afroamericanos, por ejemplo. Entonces, bien curioso, porque cuando les empezaron a hacer análisis genéticos a las poblaciones mexicoamericanas, resulta que resultaron anglos, porque tenían mucho bagaje europeo. Entonces dijeron, bueno, como los mexicanos son anglos, entonces ahora vamos a juntar a los mexicanos con los negros porque pues son anglos, entonces pues ya no hay separación, ¿no? Entonces es una historia muy interesante que me llevaría un semestre completo platicarles, pero es importante distinguirlo porque todas estas denominaciones no son nada más cuestiones identitarias, son cuestiones a las cuales se les atribuyen recursos de las políticas públicas, ¿no? Entonces, cuando una denominación ya no es porque yo diga, esta persona es afroamericana, no es porque no es lenguaje inclusivo, es porque incluso cuando uno llena una encuesta del gobierno, en eso radica los fondos que se van a aplicar al barrio donde yo vivo, al distrito escolar en donde yo vivo, ¿no? Entonces, todo este rollo de la diversidad, de la inclusión, es una cuestión bastante moderna, pero son luchas que se han llegado a concretar a través de estos movimientos que primero fueron movimientos sociales y después se volvieron movimientos legales para cambiar legislaciones, segregación, política pública, distribución de recursos, etcétera. ¿Cómo voy en mi tiempo? Perdón, porque yo cuando me sigo, si no me paran, ok, adelante. Híjole, bueno. Lo bueno, si son los 2 minutos de Marcos, entonces sí acabo. Ok, entonces es muy interesante porque estos hispanos ya, si ustedes se fijan en esta imagen, ellos sí están ahí, sus banderas de origen y todo, pero ellos tienen que probar que son más americanos que los americanos. Entonces, aunque uno sea latino, llega un momento en que tiene uno que optar por la lealtad al gobierno americano, ¿no? Porque a final de cuentas entonces es bien curioso cuando el presidente de México ahora dice que le va a pedir a las comunidades mexicoamericanas que no voten por los republicanos. Eso es imposible. No van a actuar. Aparte, no creo. Porque además eso pasó con Trump. Había latinos que votaron y mexicoamericanos que votaron por Trump. Pues, adelante. La siguiente, por favor. Entonces, en los 90s, estas críticas a lo hispano, ¿no? Estas críticas a toda esta cuestión en donde también el hispano se relacionaba mucho con estos, hay 2 términos que se utilizan en Estados Unidos. Una cosa es ser inmigrante, immigrant, y otra cosa es ser expat. Aunque sean inmigrantes los dos, es una denominación clasista para decir expat. Cuando una persona viene de un país desarrollado como España o como Inglaterra, ellos son expats, ellos no son inmigrantes. Entonces es bien curioso porque ahí hay una cuestión racial clasista que se impone sobre ciertas poblaciones. Entonces, en el caso de los hispanos, en un principio también se decía eso, bueno, son hispanos porque son descendientes de españoles. Y entonces por eso los mexicanos morenos tendieron más a decir, ¿sabes qué? Nosotros somos latinos o somos mexicanos. Incluso en Estados Unidos las comunidades se cierran mucho, ¿no? Entonces, a veces los argentinos pues ya no quieren tanto a los mexicanos, o sea, se dispersa mucho este poder político, no hay una manera
aglutinarlos. Y el término latino es como un intento de las fuerzas políticas de tratar de darle un sentido a una población tan diversa como la población latina en Estados Unidos. Adelante. Y entonces, bueno, tenemos muchos esquemas como para tratar de explicarlo, ¿no? El latino o latina incluye Brasil, ¿no? Y en el medio, entre hispano y latino, pues pueden tener todos estos, los países de origen. Sin embargo, los hispanos también incluyen a España, pero en el caso del latino no les gusta incluir a España, por ejemplo. Entonces ya se vuelve una suerte de perfumería ahí de identidades, ¿no? Como adelante, por favor. Y bueno, latinoamericano contra latino. Lo que les decía, no es lo mismo un brasileño en Brasil que un brasileño en Florida, ¿no? Y ustedes me pueden perfectamente decir por qué Bolsonaro se fue a Florida, ¿no? Entonces, obviamente el brasileño de Florida es mucho más conservador, puede ser un poco más racista, no es generalizando, es simplemente una tendencia. Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque los venezolanos, por ejemplo, en Estados Unidos no actúan como los venezolanos que están en Venezuela. Los mexicanos que viven en Los Ángeles no actúan ni votan como o votarían como los mexicanos que viven en México. Es bien curioso porque en México hay mucho colorismo y mucho racismo también. Y es curioso que los conservadores mexicanos sienten que son blancos, ¿no? Entonces, pero si ellos estuvieran en Estados Unidos, no serían tratados como blancos, pero ellos no lo entienden desde México. Y en la cultura del cine, en la cultura de la literatura, en la cultura masiva pop, ellos prefieren la cultura blanca que la cultura diversa. Entonces, es muy interesante todo esto. Adelante, la siguiente. Entonces, el término Latinx es mucho más nuevo. Como les decía, viene más alrededor de este debate académico acerca del lenguaje inclusivo, el lenguaje sin género. El inglés realmente no tiene género, pero cuando oímos latino, pues sí tiene género, aunque se diga en inglés. Entonces, por eso ellos optaron por este término de Latinx para involucrar no solamente cuestiones raciales, pero también cuestiones no binarias del género y una serie de cuestiones que ya tienen que ver más con la identidad propia de las personas y ser más inclusivos, se supone, aunque como les digo, generaciones de 40 para arriba no tienen mucho, para ellos no hace mucho sentido este rollo de los Latinx. Adelante. Es este neologismo, ¿no? En el inglés americano, porque este no se usa en México, y que se refiere a esta cuestión étnica, cultural de los latinoamericanos en los Estados Unidos, que tiende a ser neutral en el género y que suprime los sufijos a o e precisamente para incluir, se supone, a todos los géneros no binarios, y que también, por ejemplo, incluye esta cuestión con la arroba para meter a ambos géneros, pero Latinx va más allá porque tiene que ver más con la tendencia a denominar géneros neutrales. Y también ya ha habido otras secciones de la población, como los chicanos, que lo empiezan a incorporar, los chicanex y pues sí, las generaciones nuevas de mexicoamericanos que se identifican. Adelante. Y bueno, la conformación ustedes pueden ver el crecimiento más pegado hacia México, tenemos muchas más poblaciones. Y estas áreas de Estados Unidos, de la costa este, si ustedes ven hacia Nueva York, esas poblaciones latinas son más pegadas a las islas, a Puerto Rico, ¿cómo se llama? Todas estas áreas dominicanas, ¿no? Y hacia el lado de Florida hay más cubanos, más brasileños, hacia el lado de Texas también son mexicanos, pero regionalmente son muy diferentes a los mexicanos de la costa oeste. Entonces, es una conformación demográfica muy importante, adelante, que está ahorita ya pegando muchísimo en el mercado laboral americano, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, la fuerza de trabajo de los hispanos ha crecido exponencialmente en los últimos 20 años
y para el 2030 se proyecta que un 35, casi 40% en millones, ¿no? 40 millones serían ya poblaciones hispanas, que son las que realmente están nutriendo el mercado laboral americano. Adelante. Y como lo ven, por ejemplo, en la década de los 90, los 2000, 2020, 2030, tenemos una proyección enorme de los hispanos que están básicamente sustituyendo a los no hispanos en la fuerza, en el crecimiento que va manejando la fuerza de trabajo. Adelante. Las ocupaciones, curiosamente, ¿no? Siguen siendo estas ocupaciones más tendientes a los servicios, a la mano de obra manual, ¿no? La cuestión agrícola, la cuestión de los servicios urbanos también agrícolas, lo que tiene que ver con jardinería, la parte de la construcción. Es bien curioso porque hasta los mismos americanos saben que los mejores constructores, albañiles son mexicanos, ¿no? Entonces siempre están buscando a los latinos para estas áreas, las áreas de servicio y las áreas de transportación. Y la doble moral es bien interesante porque sí, no los quiero que se vengan a Estados Unidos, pero una vez estando allá, pues sí, ya les tengo la confianza de contratarlos de niñeras o contratarlos de jardineros, ¿no? Entonces, en este modelo de subordinación sí son aceptados una vez que se americanizan, obviamente. Adelante. ¿No? Y sobre todo la población más joven tiende a ser más hispana y más latinex. Ya por eso tenemos este movimiento donde la diputada está Cosío, ¿no? Que es muy popular entre los hispanos porque ya está habiendo esta sustitución del grueso de la población joven, viene ya más la tendencia que venga de los hispanos. Adelante. Adelante, la siguiente. Y aquí vemos cómo se está distribuyendo, ¿no? Estos son obviamente los estados donde era México, es donde está obviamente la concentración más alta de poblaciones latinos e hispanos, pero también obviamente la inmigración cubana, la inmigración que viene, como les digo, de las islas dominicanas, de Puerto Rico. Entonces, esta conformación sigue siendo así, pero aunque ustedes la ven en un mapa, su comportamiento político no es uniforme. Adelante. Un minuto. Pues ya, nada más estas cifras, ¿no? Los congresos. Vean, por ejemplo, aquí la preferencia de los latinos para los votos en el Congreso entre el 12 y el 18. Adelante, la siguiente. Y bueno, este era un video que les tenía, pero yo creo que ya no hay tiempo para eso, pero es el video donde Donald Trump abre su precampaña y que literalmente le pega a México diciendo que los mexicanos son violadores, son ladrones. Hoje eu vou falar, então, na verdade, dessa relação da expansão do capitalismo global, muito en passant, né, e da agência e de como um determinado grupo de imigrantes cubanos reage a essa expansão do capitalismo global num período mais recente e como é fundamental esse grupo de cubanos para o processo de aproximação e flexibilização da relação de Estados Unidos e Cuba, né? Na campanha presidencial de 2008, o Barack Obama ele afirmou, né, textualmente que a relação entre Estados Unidos e Cuba era ineficiente e anacrônica, ela precisava mudar, né? E do outro lado, do Estreito da Flórida, né, Raul Castro acabava de chegar ao poder naquele momento e sinalizou em diversos momentos que também estava disposto a conversar com representantes dos Estados Unidos para flexibilizar essas relações. As conversas, né, entre os representantes dos países se davam desde 2012, e aí, em 17 de dezembro de 2014, ao anúncio conjunto daquelas medidas de normalização, se é que algum dia as relações entre Estados Unidos e Cuba foram mais, acho que nunca foram, mas de flexibilização das relações entre Estados Unidos e Cuba, né? A gente tem aquela cena memorável lá do Obama e do Castro, um levantando a mão meio
há uma certa má vontade, inclusive, ali, mas é uma cena memorável. E aí muitos estudos sobre a flexibilização dessa relação se dão numa perspectiva muito estatocêntrica e estatal, e é óbvio que isso tem um papel, mas eu queria falar um pouco da ampliação do capitalismo e de como isso tem impacto nesses grupos cubanos estadunidenses e no próprio processo de aproximação. Porque o capital transnacional ele se estende para Cuba a partir dos anos 80 e, sobretudo, com a crise e o fim da União Soviética. Com o fim da União Soviética, Cuba perde entre 75% e 85% do mercado que absorvia qualquer tipo de produto cubano. É impossível qualquer país resistir a um processo desse. Perde fonte de crédito, perde assessoria técnica, perde intercâmbio tecnológico, e obviamente, os efeitos em Cuba são destruidores nesse sentido. Cuba passa por aquilo que ficou conhecido como período especial, que é um período de ampliação de débitos na balança de pagamento, endividamento de Cuba, retração econômica, desemprego e uma enorme crise de abastecimento, que é, inclusive, a imagem que se construiu de Cuba no Brasil, ainda que Cuba tenha superado o período especial. Então, quando alguém fala que foi a Cuba, as pessoas perguntam se levou sabonete, o que é algo um pouco absurdo para o período atual, Enfim, para os anos 90 não, mas para o período atual sim. Mas a partir dos anos 90 e a partir dessa necessidade, Cuba percebe a necessidade de se aproveitar das condições dessa economia global dos anos 90 e 2000. E aí vai se combinar um processo de expansão do capitalismo global com um processo de transição para uma nova política econômica cubana através de diversas reestruturações que vão ocorrer desde 1992 até 2014 na economia cubana. Eu não vou falar de todas elas, mas vou sintetizar alguns aspectos desse processo. A diminuição do monopólio estatal sobre o comércio exterior cubano, o estabelecimento de joint ventures com capital estrangeiro, a autorização para envio de remessas para o exterior, o que é algo extremamente importante no sentido da imigração, inclusive, da imigração e do envio de remessas como forma de sobrevivência, é algo que no Caribe e na América Central se torna um elemento fundamental dessas economias, o incentivo ao turismo, incentivo à comercialização e à exportação de produtos de biotecnologia e farmacêutica, estabelecimento de associações e empresas mistas com capital estrangeiro e a criação de zonas francas e parques industriais em Cuba. É claro que todo esse processo vai enfrentar uma resistência de setores mais conservadores nos Estados Unidos, inclusive de cubanos conservadores nos Estados Unidos, que vão estar aí evidentes tanto na lei Torricelli quanto na lei Helms-Burton, que vão vir depois. E esse processo se dá inicialmente numa atração desse capital transnacional sem a participação direta de agentes estadunidenses. Mas vale dizer que há participação indireta, muitas vezes, de agentes estadunidenses nesse processo. E aí, a retomada, passa-se a perceber em Cuba, a partir do final dos anos 90, principalmente, uma retomada de investimentos externos diretos na ilha. A gente pode classificar aí a entrada de investimentos em 5 períodos. Período de nacionalização e expropriação dos anos 60, os investimentos saem, a liberalização e a tentativa de atração de investimentos nos anos 90, um retrocesso pequeno e breve nos anos 2000, um dos principais parceiros de Cuba, principalmente quando a crise de 2008 atinge a União Europeia. A Venezuela primeiro assume como principal parceiro econômico de Cuba, depois a China, depois de 2013, da crise do petróleo, a China. E novas reformas um pouco ambivalentes, mais profundas, a partir de 2010. Essas reformas, é possível perceber que as reformas, claramente, mais uma vez, enfrenta barreiras internas da própria relação e correlação de forças dentro do governo cubano, mas também enfrenta oscilações em relação ao bloqueio e oscilações da economia global. Além disso, o portfólio cubano inicialmente é bastante limitado e secundário, mas isso vai mudando a partir dos anos 2000. E principalmente em 3 aspectos e 3 setores que começam a atrair muito investimentos estrangeiros para Cuba. Recursos naturais, e aí recursos naturais eu estou falando sobretudo de turismo, um turismo mobiliário, um turismo muito pensando em aposentadoria de estadunidenses ou europeus ricos em Havana, e mineração.
Mão de obra qualificada também é outro setor, sobretudo na área de biomedicina e química, e a posição comercial estratégica cubana, sobretudo, é o terceiro setor aí, né, principalmente pela localização na bacia do Caribe, e isso vai ter, para quem é brasileiro, né, isso é claramente o porquê que o BNDES investe no Porto de Mariel, né, porque há uma demanda, né, sobretudo em relação, enfim, não vou entrar nisso, mas as estruturas portuárias latino-americanas e a importância do Porto Mariel como um hub port, né, naquele momento ali. Em 2014, no mesmo ano em que há o acordo entre Estados Unidos e Cuba, essa flexibilização, há uma nova lei de investimentos estrangeiros em Cuba, com foco de ampliar ainda mais essa relação, né, e o desenvolvimento justamente da zona de desenvolvimento especial de Mariel. Bom, a comunidade estadunidense ela vai reagir a comunidade cubano-estadunidense, né, ela vai reagir a todo esse processo, e, na verdade, ela é um dos indutores e um dos alicerces desse processo de aproximação, né? Obviamente, a relação da comunidade cubano-estadunidense com Cuba se transformou devido a essas relações econômicas desde os anos 90. Para se ter uma ideia, e assim, pegando uma coisa que o Luiz falou aqui, né, a comunidade cubana ela é majoritariamente e historicamente conservadora na Flórida, mas há, a partir de 2010, um processo de mudança e de pluralização dessa comunidade cubana-estadunidense. É um processo que eu acho que até arrefeceu e está em retrocesso nesse momento, eu vou deixar para falar isso no final. Mas no censo de 2010, nos Estados Unidos, 2 milhões de pessoas com origem em Cuba viviam nos Estados Unidos. Estou me referindo à origem em Cuba porque eu estou incluindo imigrantes, primeira e segunda geração, né? 57% desses imigrantes refletem aí um padrão de... 57% são imigrantes, perdão, né, e eles refletem um padrão distinto de imigração, né? A comunidade cubana ela se divide, né, de imigrantes cubanos, ela praticamente se divide em 3. Exilados que chegaram nos Estados Unidos de 59 a 79 são insatisfeitos com a Revolução Socialista e constituem os setores mais conservadores dessa comunidade cubana-estadunidense. São setores ainda, né, de gente que pensa em voltar para Cuba e reaver os seus ativos em Cuba, seja em termos de terra, capital, etc. Né, e é obviamente esse grupo que vai dar sustentação à CANF, do Mas Canossa, né, e que é um grupo que vai promover ações terroristas, inclusive em Cuba, né, como forma de pressão para derrubar o regime cubano. Né, também apoiou e financiou regularmente campanhas eleitorais, tanto no Partido Democrata quanto no Partido Republicano, que prometiam defender uma política dura em relação a Cuba, né, e em grande medida a gente vê pessoas como Bob Menendez e outros deputados cubanos, porque eles foram construídos por essa geração da CANF e do Mais Canosa, né? Mas há outros 2 momentos, ou na verdade eu vou juntar, né, uma outra geração, né, de novos imigrantes que chegam aos Estados Unidos a partir de 1980. Junto deles, né, 43% de estadunidenses cubanos estadunidenses, mas que são legalmente estadunidenses porque nasceram nos Estados Unidos, né? E essas 2 gerações, elas não têm qualquer intenção de reaver ativos, né, ou supostas perdas políticas e econômicas em Cuba. Primeiro porque essa geração de imigrantes de 1980 são imigrantes pobres, nunca tiveram nada em Cuba, eles estão fugindo justamente do período de especial econômico, né, quando a União Soviética deixa de existir, né? Tanto é que parte dessa geração, inclusive, não tem uma perspectiva política exatamente oposta ao governo cubano. Então são, muitas vezes, mais progressistas, né? Até na cultura isso se expressa, né? Em músicas cubanas isso se expressa, enfim. Não tomo Fidel por Castro, né? É uma frase de uma das músicas, porque quando se refere a Fidel é alguém que tem uma relação próxima com ele. Castro é como, inclusive, os imigrantes dessa primeira geração mais conservadora chamam Fidel Castro. Bom, então esses caras não têm qualquer intenção de reaver supostas perdas econômicas em Cuba, né? E estão menos dispostos, inclusive, em votar em candidatos conservadores e reforçar a política tradicional cubana. Eles têm outros
interesse, né, ter uma comunicação constante com parentes e amigos em Cuba, e aí a necessidade de estabelecer essas relações transnacionais do ponto de vista tecnológico, viajar para a ilha, enviar remessa de dólares e aproveitar o cenário favorável para a realização de investimentos, né, principalmente em parceria, e principalmente essa geração cubana, que é a segunda ou terceira geração já nos Estados Unidos e, de certa maneira, acumulou determinado capital e tem interesse, tanto capital político quanto capital cultural, econômico, enfim. Os investimentos começam a ser feitos antes mesmo da aproximação, travestidos de doações e remessas para a abertura de pequenos comércios em Cuba, né, de acordo com Feinberg, né, que é um dos pesquisadores que analisam os números disso aí, 80% dos restaurantes cubanos recebiam, por exemplo, investimentos de 80% dos restaurantes que abriram em Cuba recebiam investimentos de imigrantes cubanos ou descendentes de cubanos dos Estados Unidos, né? E uma pesquisa do Atlantic Council, né, somente no estado da Flórida, apontou que 63%, né, dos residentes do estado da Flórida permitiriam que empresas estadunidenses fizessem negócio em Cuba. 63% também eliminaria os obstáculos aos gastos de dólar no país por caribenhos. 67% retirariam as restrições de viagens para a ilha. 69% concordariam que Cuba oferece novas oportunidades para empresas estadunidenses em todos os tipos de indústria, principalmente agricultura, turismo e alta tecnologia. E 63% dos entrevistados dariam respaldo a qualquer aproximação. Essa é uma pesquisa de 2014, um pouco antes, né, do processo de aproximação. Nesse sentido, um grupo surge aí de forma muito importante, que é o chamado Cuba Study Group, né, e o Cuba Study Group depois vai virar Cuba Now. O Cuba Study Group, ele tem uma parceria com centros estadunidenses, centros afiliados à Igreja Católica, né, e já oferecia, antes do processo de aproximação, instruções para microempreendedores investirem na ilha, né? Já tinha um projeto chamado Cuba Empreender, né, sobretudo no setor de turismo, no setor mobiliário e no setor de aposentadoria. O Cuba Study Group ele vai acabar dando origem, né, a um grupo que tem uma atuação muito importante a partir de 2013, chamado um grupo Cuba Now, né, Cuba Agora. E foi uma voz importante cubano-estadunidense em prol da aproximação, né. A origem do grupo está no Cuba Study Group e está no outro grupo chamado Trimpa Group, né, que é liderado por um empresário chamado Ted Trimp. E esse cara já presta, inclusive, consultoria para o Partido Democrata, né? Ele estabelece também uma parceria com o casal de imigrantes cubanos, né? O casal, sobrenome Ebrahimi, que é proprietário de uma empresa de softwares, né? A Quark Software Incorporation, né? E eles organizam inicialmente um plano ou uma campanha de apoio, inclusive na internet, com assinaturas eletrônicas, para fazer lobby para a administração Obama promover mudanças na política da relação entre Estados Unidos e Cuba, né? E formam uma coalizão, né, a Coalizão para a Nova Cuba, com apoio financeiro e estratégico de diversos grupos e think tanks, né? Como o Atlantic Philanthropies, o Christopher Reynolds Foundation, a Ford Foundation, o Council of the America, Brookings Institution, Cuba Study Group, a que eu me referi anteriormente, Center for Democracy in America, o The Washington Office of Latin America e o Latin America Working Group, né? Por outro lado, o Cuba Now, já surgindo nesse momento, vai contratar um sujeito chamado Luiz Miranda, né? E ele é ex-diretor de comunicação para a mídia hispânica do governo Obama, ou seja, era alguém que tinha uma entrada no governo Obama, e também vai estabelecer uma parceria com Ricardo Herrero, ex-diretor do Cuba Study Group e diretor executivo do Partido Democrata no condado de Miami, né, que prestava consultoria para o Henrique Capriles na Venezuela naquele momento. E aí, em 2014, eles fundam esse grupo Cuba Now. Eu tenho quanto tempo? 2 minutos. Mas eu vou terminar antes, olha aí. Eles fundam o Cuba Now, né, e com um documento público para pressionar o Obama para estabelecer esse processo, ou para, na verdade, dar tração a um processo de aproximação que já vinha acontecendo por outras variáveis, inclusive nacionais, né? E esse documento público pressiona o Obama para,
permitir remessas ilimitadas de dólares para qualquer cidadão cubano com o objetivo de apoiar a atividade econômica independente na ilha, ampliar licenças para viagem para profissionais e especialistas em direito, mercado imobiliário, titulação de terra, serviço financeiro, hospitalidade e qualquer área definida como atividade econômica independente, autorizar a importação e exportação de bens e serviços entre o setor privado estadunidense e empresas cubano-estadunidenses, permitir que organizações estadunidenses emprestem capital diretamente para pequenos agricultores, cooperativas, trabalhadores independentes e microempresários cubanos, permitir que remessas familiares sejam utilizadas como crédito e ações de microempreendedores em pequenas propriedades cubanas, autorizar a venda de equipamento de telecomunicações em Cuba, incluindo torres, antenas e aparelhos, né? E se a gente pegar depois o documento que sai desse processo de flexibilização entre Cuba e Estados Unidos, isso é quase espelhado no documento. A importância desse grupo, né? Claro que tem a importância do contexto também, mas a importância desse grupo nesse processo, né? É uma estratégia de comunicação muito curiosa, né, que o grupo faz para pressionar o Obama, que começa a espalhar cartazes da importância da aproximação nos metrôs nos Estados Unidos, sobretudo no metrô de Washington. Né? Então tem vários, eles não aparece o grupo, só aparece o cartaz pressionando o Obama, né, a flexibilizar o processo. Né? O grupo também vai ter outras estratégias para inspirar, informar, né, da importância da relação. E aí, para finalizar, é claro que esse processo todo teve um retrocesso com o governo Trump, e eu tenho a impressão, isso é algo que eu preciso, enfim, tenho interesse em olhar ainda, eu tenho a impressão que esse retrocesso no governo Trump tem também um impacto na comunidade cubano-estadunidense. Quer dizer, esse retrocesso deu tração a uma perspectiva de retrocesso também de apoio da comunidade cubano-estadunidense ao processo de aproximação. Né? Porque se consolidou uma perspectiva, eu não diria hegemônica, mas se consolidou uma perspectiva novamente, né, de que os cubanos estadunidenses têm que se afastar do Partido Democrata e de que há novas oportunidades, né, de, se possível, inclusive, como Alexander Haig dizia nos anos 80, invadir Cuba e acabar com esse negócio de uma vez só. Bom, porque, obviamente, a extrema-direita aponta essa possibilidade no horizonte que não estava no horizonte 10 anos antes. Muito bem, pessoal. Fiquemos por aqui. Eu espero que vocês, de fato, tenham gostado desse vídeo. Então, se vocês gostaram, deixa lá para a gente um gostei, um like, tá? No nosso vídeo. E, é claro, como sempre, eu só tenho a agradecer a todos e a todas que seguem as nossas apresentações aqui no nosso canal. Então, continuem com a gente se vê em breve. Até mais.